Um trilho de mesa que é super fácil de fazer, rápido e econômico, gente. Olha que perfeiçãozinha. O nosso vídeo de hoje, gente, é para darmos continuidade a essa lindeza. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês como fazer o motivinho quadrado, né? A gente cresceu toda a parte, deu altura à nossa peça, né? Comprimento. E agora vou explicar para vocês como a gente fazer o outro bloquinho, né? Da largura dele, como que a gente vai fazendo esses bloquinhos nas laterais. Então, bora lá dar continuidade. Se você tá entrando no vídeo aqui agora, ainda não viu a parte 1, comenta aí pra mim, Glau, eu quero a parte 1, que eu deixo o link aí pra vocês. Eu indico vocês irem primeiro na parte 1, fazer o passo a passo 1 e depois voltar aqui na parte 2. Pessoal, no vídeo anterior a gente ficou nessa parte aqui do nosso trabalho, né, onde a gente tinha trabalhado o nosso padrãozinho de repetição, ó, com os 15 bloquinhos, né, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Um detalhe muito importante que eu esqueci, tá, de falar pra vocês no vídeo anterior, é que nesse último bloquinho que a gente fez, a gente não precisava fazer essa carreirinha de pontos baixíssimos, tá bom? Então, a gente para aqui, ó, em cima do 8º pontinho alto, tá? Que é o que faz em cima das correntinhas e fica com fio aqui, tá? Não trabalha aquela carreirinha de ponto baixíssimo pra ir com a agulha até aqui a pontinha, tá bom? Então, a gente vai trabalhar até ficar aqui em cima, ó, da terceira carreirinha mesmo, nessa pontinha que tá a terceira carreirinha, tá? Eu tinha até feito a carreirinha de ponto baixo. Se você fez a carreirinha de ponto baixíssimo, desmancha ela, tá? Porque a gente precisa ficar com a nossa agulha aqui, ó, onde tá finalizando o nosso último pontinho alto, tá? Então, ficou com a agulha aqui, ó, esse aqui é o meu 15º bloquinho desse, tá? Fiz os 15 bloquinhos, cheguei na altura que eu queria. Aí, agora, ó, a gente vai trabalhar um total de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enrola a linha na agulha, em cima da quarta correntinha, nós trabalhamos o nosso ponto alto, e aqui a gente vai trabalhando ponto alto para cada correntinha da base. E aí, um detalhe, tá, pessoal? Essa parte aqui, ela é aquela mesma repetição desse quadradinho aqui, tá? Então, ó, tô trabalhando aqui até totalizar os 8 pontinhos altos. A gente vai só repetir outro bloquinho daquele, ó. Então, totalizei os meus 8 pontos altos, sobe 3 correntinhas, vira o trabalho, e aqui a gente trabalha ponto alto em cima de ponto alto. E aí, vai ser uma carreirinha, né, de novo, com 8 pontinhos altos. Fiz o último pontinho alto, aí trabalha 3 correntinhas, vira o trabalho e volta fazendo de novo, ponto alto em cima de ponto alto, até a gente ficar com os nossos 8 pontos altos, ó. Dessa maneira aqui. Fez os 8 pontos altos, nesse bloquinho aqui também não iremos trabalhar aquela carreirinha, tá? De ponto baixíssimo voltando. A gente não trabalha nessa parte aqui, tá bom? Então, ó, fiz os 8 pontos altos, parei com a agulha aqui, ó, em cima da terceira, do 8º ponto alto, né, ó, se for contar 1, 2, 3 carreirinhas, tá bom? E não trabalhei os pontos baixíssimos. Aí, agora, tá, a gente vai trabalhar de novo 10 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Enrola a linha na agulha, vem em cima da quarta corrente, e aqui eu vou trabalhar outro quadradinho com essa repetiçãozinha aqui, tá? Então, ó, vou trabalhando ponto alto para cada correntinha da base até totalizar os 8 pontos altos, tá? Então, vou fazendo aqui a minha repetiçãozinha, ó. Opa. Trabalhou os 8 pontos altos, sobe 3 correntes, vira o trabalho
e aqui trabalha ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou trabalhar aqui minhas 3 carreirinhas de ponto alto, tá, gente? Que é a mesma repetiçãozinha do bloquinho anterior, e aí eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, concluí, tá? Minha terceira carreirinha e ficou dessa maneira aqui. E aí, ó, se a gente for pegar a nossa pecinha, ó, e colocar ela esticadinha, olha só como é que ela fica, tá? Esses 3 últimos bloquinhos, se a gente fizer essa viradinha, ele fica de uma maneira diferente, tá? Aqui a gente já vai fazer a nossa viradinha, tá? E toda vez que a gente for fazer um bloquinho novo, vai ser essa repetição aqui, tá? Como que a gente vai fazer aqui? Esse aqui é o meu 15º bloquinho que a gente tinha feito, né? Aí agora a gente fez esses 2 bloquinhos aqui, sem trabalhar as correntinhas, né? As carreirinhas de ponto baixíssimo neles. Nós vamos pegar a nossa pecinha, ó, esse é o 15º. Esse aqui eu vou posicionar dessa maneira do ladinho dele, tá? E esse último aqui que a gente finalizou agora, ó, a gente vai vir aqui, observem essa pecinha aqui que tá na parte de cima também, tá, gente? Tá vendo que essas 2 carreirinhas tá virada pra baixo? Eu preciso trazer a minha carreirinha, tá? Onde as minhas carreirinhas, as duas, tanto a primeira quanto a última, elas fiquem viradas pra frente, tá? Pra ficar uma peça toda retinha, ó. Todas as carreirinhas viradinhas pra frente, essas 2 últimas partes. Provavelmente, toda vez que você for fazer a carreirinha, isso aqui vai estar virado pra baixo. Aí você vai ter que ajeitar, tá bom? Certo. Fez essa viradinha aqui, ó. Essa última carreirinha que a gente fez, ó, também não trabalhei a carreirinha de ponto baixíssimo nela, né? A gente vai vir aqui em cima, ó, do último ponto alto aqui desse segundo bloco, ó. E aí, aqui em cima do último pontinho, pegando aqui nesse fiozinho que fica lateralizado, tá? Ou em cima da cabecinha do ponto, você que sabe aí. Do jeito que tá aqui seu fio, ó, você coloca a agulha, tá? Em cima desse fiozinho. Vou puxar o meu fio que tá lá atrás, ó, aqui pra parte da frente, trabalhando, né, um ponto baixíssimo, pra fazer a minha primeira uniãozinha. Aí, ó, a gente vai virar o trabalho. E eu vou trabalhar pontos baixíssimos aqui pra cada pontinho da base, ó. Vai trabalhando ponto baixíssimo. Até chegar com a carreirinha, com a correntinha, o fio, né, em cima do último pontinho, ó. Dessa maneira. Aí, agora, a gente vai fazer nosso bloquinho aqui, repetindo de novo. Inicia fazendo as 10 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 correntinhas. Enrola a linha na agulha, em cima da 4ª correntinha, a gente inicia a nossa repetiçãozinha, tá? E aqui a gente vai fazer outro quadradinho normal, tá? Trabalha os 8 pontos altos. Olha só. 6, 7 e 8 pontos altos. Aí, trabalha 3 correntinhas, vira o trabalho e repete de novo os 8 pontos altos, tá? Por mais 2 carreirinhas. Eu vou repetir aqui a minha repetiçãozinha, você pausa o vídeo, faz aí a sua repetição, tá? E volta aqui comigo pra gente dar continuidade. Como essa parte aqui é a mesma repetiçãozinha, tá bom? Prontinho, pessoal, trabalhei minha terceira carreirinha, olha só. Finalizei aqui, né, o meu último pontinho alto. Aí, agora a gente vai, ó, fazer nossa uniãozinha de novo. Lá, venho aqui no próximo bloquinho, dos blocos que a gente tinha feito. Venho no último pontinho, ó. Coloco a minha agulha na cabecinha do ponto. Puxo o meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Vira o trabalho e aqui eu vou trabalhar pontos baixíssimos, né, em todos esses pontinhos aqui, ó, da minha base. E é basicamente essa repetiçãozinha agora, tá, gente? Por toda a carreirinha, tá? Olha só. Essa carreirinha que a gente... esse detalhe que a gente tá fazendo aqui agora, né? Foi a mesma coisa que a gente fez nesse bloquinho aqui, ó. E agora, é só ir subindo, fazendo essa mesma repetição, pra ir ficando, ó, os nossos quadradinhos deitadinhos, assim, um do lado do outro de novo, tá? Então, vou subir com a minha repetição até chegar no final. Vou voltar com vocês de novo pra fazermos só mais uma vez, tá? Então, ó, cheguei aqui no final, sobe 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 correntes, enrola a linha na agulha, em cima da 4ª.
vai trabalhando a repetiçãozinha, né? Até chegar nos 8 pontos altos, ó. Então, para cada pontinho da base, um ponto alto. Até trabalhar o oitavo, ó. Trabalhei meu oitavo ponto alto, sobe 3 correntes, vira o trabalho e vai trabalhando ponto alto em cima de ponto alto, até ficar com 8 pontinhos altos de novo, né? E faz outra carreirinha com a mesma repetição. Vou fazer minhas 3 carreirinhas, tá? E volto com vocês. Prontinho, olha só, trabalhei as minhas 3 carreirinhas, ó. Aí, agora, a gente vai fazer a nossa união, ó. Em cima do último pontinho aqui desse outro bloquinho. Trabalha um ponto baixíssimo, vira o trabalho e vai trabalhando pontos baixíssimos, ó, em cima de todos os pontinhos aqui da base. E agora, gente, é só vocês seguirem, tá? Essa mesma repetiçãozinha até trabalhar 15 bloquinhos de novo, tá? Desse outro ladinho, ó. Então, vou trabalhar minha repetição aqui até eu fazer os meus 15 bloquinhos de novo, tá? Desse outro ladinho, até ficar as duplinhas agora, ó, de quadradinhos. Quando eu chegar lá em cima, eu volto com vocês, tá? Pra gente dar continuidade. Pausem aí o vídeo, pra gente ir trabalhando junto. Prontinho, pessoal, olha só, eu fui trabalhando a minha sequência de repetição, né? Até chegar no finalzinho aqui, ó, do último. E aí, pra gente finalizar esse último aqui, ó, a gente vai vir onde foi feito a última correntinha, né, o último pontinho, ó, vou colocar minha agulha aqui dentro, vou arrematar o meu fio, puxo esse fio aqui pra parte da frente, ó, venho no segundo pontinho e mando esse fiozinho lá pra parte de trás, dessa maneira aqui. Aí, agora, gente, ó, é só você dar 3 nozinhos, tá? Do fio inicial com o fio final, que foi onde a gente iniciou tudo, ó. Feito isso, é só cortar aqui o nosso fio. Dessa maneira. Essa primeira parte aqui, a gente precisa fazer esse arremate, tá bom? Ou então, se você quisesse andar com pontos baixíssimos até a outra pontinha do outro lado, lá podia também, tá? Mas é muito mais fácil, mais vantajoso você cortar esse fio e reiniciar de novo, tá? Bom, pessoal, como o nosso vídeo ele já ficou um pouquinho longo, eu vou deixar pra gente dar continuidade e eu vou mostrar, tá? Como que a gente coloca esses próximos aqui desse ladinho. Eles vão ser todos a mesma repetição, tá? Fazer aquela carreirinha final aqui em ambos os lados e o nosso tasselzinho na parte 3 do nosso trabalho, tá? Então, vejo vocês lá na parte 3 pra gente continuar. Se você não encontrou o link aí da parte 3, deixa nos comentários. Glau, deixa o link aqui da parte 3 pra mim achar com mais facilidade, tá? Que eu vou estar deixando o link pra vocês, se vocês não estiverem encontrando. Pessoal, e como foi falado, né, lá na finalizaçãozinha do passo a passo 1, nas descrições também, tá? Tanto do passo a passo 1 quanto desse vídeo aqui, a terceira parte da nossa pecinha, ela vai estar disponível na área de membros do canal, tá? Como falei no vídeo 1, parte 1 e 2 totalmente gratuito e liberado, tá bom? E a parte 3 está disponível lá na área de membros, no segundo planozinho, tá? Que vai estar aparecendo aí pra você ou no valor de R$ 7,99 ou no valor de R$ 11,99. Esse valor, ele vai estar me ajudando aí, tanto na compra dos materiais, né? Quanto me ajuda também a pagar os aplicativos de edição de vídeo e imagem, que eu edito as pecinhas pra postar aqui pra vocês. Você pode estar incluindo esse valorzinho no valor da peça que você vai vender, tá bom? Pra você não sair perdendo. E é claro que você não sai perdendo, porque além de liberar o passo a passo da finalizaçãozinha dessa peça aqui, vai estar liberando todos os vídeos de finalizações postados no canal, tá? E tem muito vídeo aqui disponível. Bom, gente, é isso. Eu vejo vocês lá na parte 3 pra gente continuar. Um beijão e até lá!